Olá, sejam bem-vindos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode transformar-se também num patrono, participar de lives exclusivas, um grupo de WhatsApp e contribuir também para essa independência. Vamos nessa, né? Eu quero começar falando essa semana aí sobre a questão da vacina. Tem várias informações novas, tem avanços em termos de aprovação, ainda que emergencial, nos Estados Unidos com a Pfizer, parcerias com vacina russa e essa discussão toda no Brasil envolvendo a Anvisa. Nós já vimos aí até uma reportagem no Globo dizendo que, com a fonte de um dos ministros do Supremo, não estaria descartada a ideia de obrigar que o governo federal distribua a vacina, a Sinovac, mesmo sem o selo da Anvisa, né? O que é um pouco assustador, né? Daqui a pouco nós temos que abrir mão até das autarquias, das agências reguladoras, de tudo, né? Pode abrir mão de tudo, pode fechar o Congresso, o governo, né, o Executivo, e delegar logo o poder absoluto aos deuses que habitam o Supremo Tribunal Federal, né? Porque é impressionante o grau de arrogância e de arbítrio da turma ali. Mas os funcionários da Anvisa divulgaram uma carta, né, afirmando que a agência não serve aos interesses de governos, no plural, né? A gente sabe que essa questão toda virou aí uma grande disputa entre João Dória, governador de São Paulo, e Jair Bolsonaro, presidente da República, né? O Dória acusa o Bolsonaro de politizar a questão, enquanto que ele só pensa em ciência e vidas humanas, e os seus atos traem as suas palavras. Ele fez uma peça de campanha de marketing com a chegada de insumos da vacina, ele cobrava da própria Anvisa uma aprovação rápida, sendo que isso é uma situação muito delicada, né? Porque ele já concluiu que a vacina é boa. Então é aquela história do cara, eu ganho coroa, você perde. Se a Anvisa, por algum motivo, não constatar aquilo que o Dória espera, ela agiu de forma politizada, ela foi capturada pelo governo federal. Se ela atestar, aí prevaleceu a ciência e a independência, né? Então não tem alternativa. E o que esse corpo técnico da Anvisa disse na carta é exatamente isso. Olha, pressões externas são inerentes ao trabalho desenvolvido por nós, servidores da Anvisa, mas o trabalho técnico está acima de qualquer pressão, né? Diz que o comitê que eles criaram tem trabalhado incansavelmente por meio da avaliação técnica criteriosa, que inclui uma análise rigorosa dos dados laboratoriais de produção de estabilidade e clínicos, de forma isenta e sem submeter a qualquer tipo de pressão política e no menor tempo possível. É aquilo que o próprio presidente da Anvisa já tinha falado antes, né? Não existe o tempo mais curto para se avaliar isso, existe o tempo certo, porque não adianta aprovar uma coisa que depois demonstra risco e tudo. E é isso que está pegando para muita gente. Muita gente está desconfiada porque processos de vacinação costumam levar, de produção de vacina, né, costumam levar muito mais tempo, pelo menos 4 anos, até porque você precisa ter um grupo menor controlado para avaliar ali potenciais efeitos de médio e longo prazos, né? Isso não está sendo feito. Várias características desse desenvolvimento dessas vacinas, nessa corrida de vacina, tem acendido luzes amarelas de alerta, né? Os próprios laboratórios privados têm pedido uma espécie de waiver, né, para não ser responsabilizados por eventuais problemas, né? Nós tivemos aí no Reino Unido problema, por exemplo, com alergias, e aí tem lá uma exigência de que tem que ter uma sala pronta para reanimar, se for o caso, a pessoa. Tem um monte de perguntas e dúvidas no ar ainda, se a pessoa que já teve o vírus, mas foi assintomática, pode ou não pode tomar. Tem muito mais pergunta do que resposta. E, não obstante, João Dória e companhia, os mesmos que falavam que a hidroxicloroquina, a Anitta, o vermífugo lá, nada disso era aceitável porque não havia comprovação científica.
Ou seja, estamos no meio de uma pandemia, relaxando vários critérios, e um remédio que também não existe nenhuma comprovação da ineficácia e que é conhecido, tem décadas de uso preventivo, profilático, sem efeitos colaterais, a menos que você use sistematicamente ao longo de 5, 6 anos, né? Esse remédio foi demonizado. Ou seja, quem é que está politizando a coisa? Né? E aí o Dória já quer marcar data de começo de vacinação, tudo muito esquisito. O médico Alessandro Loyola, que tem sido uma voz importante contra isso, né? Ele vem denunciando muito isso, e o dia que a Anvisa decidiu conceder autorização temporária para esse uso emergencial em caráter experimental, né, da vacina contra o Covid, ele desabafou, né? Que bom saber que a agência concorda em fazer brasileiros de cobaias. #vergonha. E ele é um médico que tem acompanhado vários casos de contaminação e internação por Covid-19, ao contrário dessa turma que fala muito, mas não está com a mão na massa. E ele também voltou à tona hoje questionando, né, se a vacina foi elaborada agora, estão cometendo um crime por tentar impô-la sem os devidos testes de segurança necessários. Né? Agora, se a vacina não foi elaborada agora e vem sendo testada há mais ou menos 5 anos, aí cometeram um crime de guerra biológica em escala mundial, né? E é mais ou menos isso mesmo que fica no ar. Outro aspecto interessante sobre isso tudo foi um texto publicado pelo João Luiz Mauad no Instituto Liberal, onde ele mostra essa briga, né, dos tucanos em São Paulo com as suas criaturas, né, os funcionários da Anvisa. Os tucanos, eles consideram a criação dessas agências regulatórias e tudo mais o grande marco aí do governo FHC, né? Enquanto que liberais sempre chamaram atenção até para o risco de captura dessas agências, né? O Milton Friedman costumava dizer, com alguma ironia, né, que muita gente acha que o governo deve proteger o consumidor, mas um problema mais urgente ainda é proteger o consumidor do governo, né? E essa captura regulatória, né, muito analisada pela escola das falhas de governo, são sempre ignoradas pela esquerda, pelos progressistas, pelos tucanos. Por quê? Porque eles sempre cometem a falácia do nirvana. Eles imaginam que nessas agências e no próprio governo, por isso que eles defendem cada vez mais ações governamentais para combater desigualdades, pobreza e tudo mais, né, vão estar o quê? Pessoas idôneas, incorruptíveis, oniscientes, onipotentes, maravilhosas e humanitárias e por aí vai, que nem eles se enxergam no espelho. E na prática não é isso, né, que a gente vê. Na prática a gente vê o quê? Um burocrata sujeito a pressões e tudo mais. Então o corpo técnico da Anvisa está tentando se defender, se resguardar. Eu espero que prevaleça a questão técnica, mas por si só, especialistas têm alertado que essa questão técnica já está sub judice, né? Já subiu no telhado, porque estão autorizando em caráter de emergência coisas que nós não temos a menor comprovação e não sabemos ainda os devidos perigos e riscos que isso pode acarretar na frente ou, dependendo da situação, para cada indivíduo. Porque isso é uma coisa, tá, que tem me incomodado bastante nessa pandemia desde o começo. Estão generalizando tudo, né? A imprensa abutre, os veículos de comunicação dominados pelos corona lovers, que parecem torcer pelo pior, não só eles ignoram qualquer coisa positiva, né, e fazem aquilo que o Silvio Navarro chamou de manchetes olímpicas, né? Vírus alcança, bate recorde, chega a não sei quantas mil mortes, né? Parece que é uma torcida mesmo. Além disso, né, eles tratam a coisa, disseminando pânico e medo, como se fosse uma coisa geral, né? Enquanto que a gente sabe que tem, como toda doença respiratória, toda virose, né, aliás, grupos de risco. Então por que não estão dividindo? Por que não estão esmiuçando melhor esses casos, né, trazendo as incertezas e mostrando que, olha, se você tem comorbidades mais de 70, 80 anos, tudo, é um risco, é um patamar de risco. Se você é criança, ou adolescente, ou jovem, saudável, tudo, é outro. Então, por que isso não está sendo trazido à tona? A Candace Owens, que é uma voz cada vez mais firme, conservadora nos Estados Unidos, né,
ela tem feito várias postagens sobre isso e as redes sociais cada vez mais alinhadas também com essa mídia mainstream, né? Tentando censurar, tentando calar, impedir até o debate, né? Vai censurando mesmo algumas postagens dela. A última que eu tinha visto hoje mesmo, ela mostrava que, segundo as previsões, que faltam só agora poucos meses de dados, né? Um trimestre basicamente, segundo essas projeções, nós vamos ter em 2020, em termos gerais, tá? Menos mortes nos Estados Unidos do que nos 2 anos anteriores, do que 2018 e 2019. Né? É claro que isso não diz nada em relação ao coronavírus por si só, mas, de novo, a gente sabe que tem muitos problemas nessas estatísticas e que elas não estão sendo tratadas com devido cuidado. Então, existe, obviamente, aí alguma coisa por trás, né, que tem a ver com muitos recursos em jogo, com poder, né, e que a esquerda está explorando. Isso é inegável e é evidente, é óbvio, né? Essa questão das liberdades cada vez mais vai entrar no debate, porque nós temos visto autoridades, governantes, governadores, né, abusando demais disso. Abusando demais, vão limitar o número de pessoas que você pode receber no Natal e tudo em nome da ciência, mas sem o devido respaldo científico verdadeiro. Então cada vez mais gente está acordando para isso e está ficando de saco cheio, está ficando preocupada, está reagindo, né? Porque primeiro começou com aquela onda de solidariedade, o desconhecido, o medo, né, de uma coisa invisível que pode matar milhões de pessoas, né? É a primeira pandemia na era das redes sociais. Aí depois as pessoas começam a perceber que há um exagero, começam a perceber que há um discurso pseudocientífico servindo como manto para medidas drásticas e arbitrárias, e depois, mesmo sem nenhuma comprovação da eficácia dessas medidas, como por exemplo o lockdown, o isolamento, né? Tá aí a Argentina que não me deixa mentir, e falarei da Argentina já já, nós começamos a ficar com uma divisão cada vez mais polarizada, né? Eu mesmo fui a um parque de diversões nesse final de semana com meu filho e ficou muito visível isso. Tinha lá uma restrição para pegar o elevador do hotel, que só podia um X número bem restrito de pessoas no elevador, e ali várias vezes abria a porta, né, e já tinha 1 ou 2 pessoas, você ficava olhando meio sem graça para ver qual é, né, e a pessoa virava e falava, não, pode entrar, eu não sou uma dessas pessoas, né? Ou seja, eu não sou um desses paranoicos, histéricos, que aderiu ao pânico, ao medo, deixou o medo dominar totalmente e segue aquilo que diz as diretrizes e tudo mais, né? Não, eu tenho algum bom senso, pode entrar aqui no elevador e vamos subir 2 andares juntos, né? Então, assim, começa a ver essa divisão. As pessoas estão saturadas, porque, claro, indivíduos têm perfis diferentes de risco, né? Mas os mais medrosos, se podemos falar nesses termos, né? Os mais histéricos, eles estão dominando a mídia, eles estão no poder nesses governos, pelo menos os progressistas mais à esquerda. E eles estão impondo, goela abaixo de todo mundo, esse padrão de comportamento, né, que, repito, não tem o respaldo científico. É a tirania dos especialistas, não poupou vidas, não impediu que eles contraíssem o vírus, mesmo usando máscara 24 horas por dia, até dormindo ou dentro do banheiro, né? Então as pessoas começam a questionar. Vai passando o tempo, a gente vai conhecendo um pouco melhor a doença e tudo, vai começando a surgir mais questões delicadas para aqueles isolacionistas radicais que chamam qualquer pessoa que faça pergunta, qualquer cético, de negacionistas, o que já denuncia aí a visão até religiosa, ideológica dessa turma, né? Então, esse assunto de vacina está longe do fim, né? Nós vamos ter muitas questões aí legais ainda, né? Envolvendo liberdades, risco versus benefício. A discussão está colocada, mas querem impedir a discussão, né? As próprias redes sociais, sob essa pressão dessa mídia que coloca na capa da Time o Joe Biden e a Kamala Harris como pessoa do ano, né? Sendo que está ocorrendo ainda uma disputa judicial na eleição nos Estados Unidos e que tem precedentes, né? O Trump não é um golpista por fazer isso, os próprios democratas fizeram várias vezes. Então, essa mídia pressiona as redes sociais para também aderirem, né? Então, a gente já vê mensagem do YouTube e companhia dizendo que não pode mais questionar agora,
né, se a eleição foi fraudulenta ou não, foi fraudada, é questão da vacina, ou da máscara, ou da OMS, quer dizer, você vai caindo no quê? Numa espécie de distopia totalitária, num regime ditatorial, todo mundo está virando província da China. Então, eu já tinha previsto isso lá atrás. Primeira onda, foco prioritário nas vidas, falar de economia era insensibilidade, sendo que estavam usando um discurso demagógico, né? Próprio senhor governador João Dória, Rodrigo Maia e companhia, falando que falar de economia naquela hora era atender os interesses dos especuladores da Bolsa de Valores, né? Aí ficou claro na segunda onda, né, que falar de economia é falar de vidas humanas. É falar de gente que está se matando, perdendo seus empregos, sem condição de sustentar sua família e por aí vai. E a terceira onda que eu previa lá atrás era que vão começar a questionar a questão da liberdade, da própria democracia. Vem cá, nós queremos então viver sob uma ditadura dos especialistas, desses déspotas esclarecidos, entre aspas? Não, né? Então vamos começar a lutar pelas nossas liberdades, né? E acho que isso está começando a acontecer mais em peso agora. Eu falei da Argentina. A Argentina está conseguindo avançar com o projeto de aborto no Congresso, né? E são cenas chocantes, né, de várias feministas, muitas com os seios de fora, como se isso fosse algo muito revolucionário em 2020, né, comemorando com um sambinha, né? Deve ser o contágio do Brasil, a influência brasileira na cultura do tango. Mas elas estavam ali com batuque, gritando e tudo, uma cena deplorável, né? Porque estão facilitando, permitindo que se interrompa a gravidez. Eufemismo para dizer pode triturar e matar o bebê em gestação no ventre da mulher, né? Então, tudo muito bizarro, mostra que esse feminismo radical, assim como a esquerda radical, é uma espécie de doença mental ou de possessão demoníaca mesmo, né? Eu cada vez mais tenho usado esses termos porque eu acredito que nós estamos aí numa guerra mais do que política, mais até do que cultural. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos lidando com pessoas que querem subverter todos os valores e princípios mais básicos que sempre serviram como cola do tecido social. Então é um ataque à vida. É um ataque à vida humana tida como sagrada. É um ataque a coisas muito básicas e pilares dessa civilização judaico-cristã que não por acaso trouxe tão mais foco no indivíduo, por considerar cada um sagrado, né? Enquanto que outras culturas são muito mais coletivistas e tratam o indivíduo como um simples meio sacrificável, né? Em prol do império, do coletivo, qualquer coletivo que você escolher, raça, classe, nação e por aí vai. E aí você pensa, por exemplo, nisso, né? Você pensa o quê? Na China, né? A China está prendendo, né? Prendeu um repórter da Bloomberg, prendeu um magnata em Hong Kong, por quê? Porque estão defendendo o quê? Liberdade individual de expressão e democracia. E eles estão apelando lá para aquela lei que passou de segurança nacional, que dá cada vez mais poder arbitrário na mão do regime ditatorial chinês comunista que controla o país com mão de ferro há 70 anos. E aí os nossos jornalistas falam, não podemos criticar a China, né? Pragmatismo é nosso grande parceiro comercial. É tudo muito bizarro. Estamos vivendo uma Guerra Fria 2.0 e assim como na primeira, onde tinha o Império do Mal, representado pelos soviéticos, e do outro lado, com todas as suas imperfeições, o líder do mundo livre, o xerife do mundo livre, os Estados Unidos. Hoje nós temos a mesma coisa se repetindo. E é muito importante reconhecer a China pelo que ela é. Vamos continuar vendendo comida para a China, vamos continuar comprando produto barato da China, beleza. Agora, daí a perder a clareza moral de entender o que a China representa e vem fazendo com o mundo, vai uma longa distância. Eu sou indiferente em relação ao 5G, China ou Estados Unidos, tanto faz, essa briga não é nossa. Claro que essa briga é nossa, se a gente tem algum apreço por liberdade e democracia. Então a coisa está muito esquisita, muito feia, né? E aí vamos falar de China, falamos de Argentina, que vai a passos largos nessa direção e que não para de perder empresa multinacional e tudo. A Nike foi mais uma que anunciou que vai sair, né? Economia indo para o ralo. Aí a gente pensa na Venezuela e pensa em Cuba, né? Bom, Cuba
decretou prisão domiciliar para ativistas que estavam protestando no país. E bloqueou as redes sociais. É o sonho, né? É o sonho de muito progressista, entre aspas, no Brasil. Né? Os mesmos que chamam o Boulos de moderado. Um cara que promovia quebra-quebra, invasão de propriedade privada e que defende as ditaduras cubana e venezuelana. Então, é contra isso que nós estamos lutando. Aí o pessoal, você não vai falar do Renanzinho, você não vai falar da ABIN, se preparou ou não uma coisa para defesa da rachadinha. Meus caros, isso é a pauta dessa turma que vem usando essas coisas, não que o governo Bolsonaro seja perfeito, muito longe disso, mas usa qualquer coisinha, qualquer pelo em casca de ovo que eles procuram com afinco para ir minando o governo e para poder trazer de volta essa patota para o poder. Quem não percebeu ainda do que se trata, me desculpa, mas eu acho que está hibernando. Olha o que diz o colunista do jornal O Globo, né? Como é que é o nome dele? Bernardo Melo Franco. O candidato de Bolsonaro, o candidato de Jair Bolsonaro, né? Porque é o Centrão, porque é o Arthur Lira, como se as alternativas com chances concretas de vitória não fossem a mesma porcaria. Ou o Rodrigo Maia é o queridinho da mídia, né? Não é o Botafogo da planilha de propina do Odebrecht. Né? O candidato de Jair Bolsonaro largou na frente na corrida pela presidência na Câmara. Líder do PP, Arthur Lira, se lançou com o apoio do governo e de mais 8 partidos. O grupo reúne um número sugestivo de deputados, 171. Nossa, Bernardo Melo Franco, como você é sutil e criativo, né? Isso é jornalismo, gente. Isso não é jornalismo. O próprio Globo deu a decisão sobre essa questão da Argentina, assim, em decisão histórica. Câmara Argentina dá sinal verde ao projeto de legalização do aborto. Sabe como é que eu uso essa questão, essa expressão do decisão histórica? Quando eu falei, por exemplo, do acordo de paz de Marrocos com Israel, mediado pelo Trump. Isso é um acordo histórico. Você usa para comemorar uma coisa, né, sem precedentes. Eles usam para comemorar, porque é óbvio que tem um tom de comemoração, que nem as manchetes olímpicas, né, do Covid, tem um tom de comemoração. Oba, as mulheres vão poder interromper a gravidez, matar o bebê em gestação. Percebe como está tudo muito invertido? E aí você vai ficar sendo instrumento, idiota útil dessa turma para ficar catando pelo em ovo e atacar o Bolsonaro como se o governo Bolsonaro é o bolsopetismo, é igual o PT, é igualzinho. Igualzinho a uma quadrilha que destruiu o Brasil, que tomou de assalto todas as estatais, que montou ministérios, todos eles baseados em feudos de corrupção, que é do Foro de São Paulo, junto com essas ditaduras, igualzinho, né? Igualzinho ao ministério composto por Paulo Guedes, Ricardo Salles, Tereza Cristina, Marco Pontes, Tarcísio Gomes de Freitas e companhia. Igualzinho, sem nenhum escândalo de corrupção até agora, né? Então, assim, me desculpa, não é que o governo Bolsonaro é perfeito e acima de críticas. Não! Temos que criticar, só não temos que fazer o jogo sujo de quem está, no fundo, querendo derrubar o governo por motivos errados. Porque quer fazer algum tipo de parceria com essa turma, né? E aí eu mencionei o Boulos, e para fechar com o Boulos, eu quero falar aqui que o Boulos, ele pelo menos inovou, né? A sequência é conhecida, né, gente? O esquerdista radical vai lá, se fantasia de moderado, usa uma mensagem demagógica para atrair essa elite culpada e ignorante, né? E consegue, às vezes, chegar ao poder e, uma vez lá, né, faz tudo para se perpetuar no poder. Faz conchavo, inclusive, com esses fisiológicos todos, né, do Centrão, e abandona as tais minorias e os pobres que prometeu ajudar. E no processo, né, por adotar um mapa de fundo totalmente equivocado e não entender nada de nada, né, acaba destruindo a própria economia do país, gerando desemprego, inflação e por aí vai. E os rombos fiscais que ficam para serem sanados depois, né, por quem chega para fazer a limpa. Não foi assim só no caso de Lula e Dilma, não, do PT, tá, gente? Foi assim em todo o experimento socialista. Só que o Guilherme Boulos, como eu disse, ele inovou, né? Ele é o nome da vez, disputava ali o segundo turno para o comando da capital mais importante do país, o que para mim já é um sintoma preocupante ao extremo em relação à política nacional, né? Mas enfim.
Ele seguiu passo a passo o script, né? Mudou a roupa, amansou a fala, né? Deixou de lado aquelas invasões e quebra-quebra que ele promovia como líder do MTST e seduziu, sem muito esforço, os jornalistas, né? Os companheiros na mídia, que todo ano no Congresso em Foco votam nos deputados e senadores do PSOL como os melhores, né, do país. Contou também com uma ajudinha dos institutos de pesquisa, né, que inflaram ali a intenção de voto nele, e não obstante, o bom senso prevaleceu, né? O Boulos perdeu, o paulistano demonstrou ter algum juízo, a despeito de toda a revolta absolutamente legítima e compreensível em relação ao tucano que disputava a reeleição, o Bruno Covas, né? Mas Boulos não chegou ao poder, menos mal, não deu nem a oportunidade a ele de destruir as finanças de vez da cidade mais rica do Brasil. Mas, como eu tinha dito que ele inovou, né, ele destruiu o quê? As finanças da campanha. Ele antecipou, ele foi afoito, né? O candidato lançou uma campanha para arrecadar fundos para cobrir os custos pendentes da campanha da sua eleição, né? E, bom, tem otário para tudo no mundo, né? Bate lá na porta do CAE e companhia que vai conseguir uns trocados. Agora, se o maior problema dessa extrema esquerda fosse a completa falta de habilidade ao lidar com o dinheiro, né, o dinheiro dos outros, principalmente, a coisa seria quase tolerável, né? A gente consegue trabalhar um pouco mais para pagar aí esses parasitas. Agora, o grande mal do socialismo está longe de ser essa questão econômica, que é muito relevante porque eles destroem toda a economia por onde passam, mas é a questão da perda das liberdades. A tal terceira onda, como eu disse, né? O Boulos defende ditaduras como Cuba e Venezuela, e mesmo assim tinha veículo de comunicação voltado para o mundo de negócios, tá? Mundo de negócios, que chamava ele de moderado e repetia que o comunismo já morreu. Ah, isso é coisa de paranoico que não sabe que o muro de Berlim caiu. Eu sei que o muro de Berlim caiu. Quem não sabe é o Boulos. E não sabe que o lado dele foi derrotado. Então, de novo, né? China, Venezuela, Cuba, tá tudo aí, né? Tá tudo aí para mostrar pra gente que tá longe do fim essa batalha política, cultural e, por que não dizer, espiritual. Vejam as imagens das feministas na Argentina comemorando que agora podem matar o bebezinho em gestação, em formação, dentro do próprio ventre. E me digam se aquilo não é algo que soa um tanto desprovido de qualquer empatia, de qualquer amor à vida humana, que deveria ser um pouquinho mais sagrada para eles. Mas não é. E a gente sabe que não é. É isso, meus caros. Um bom final de semana a todos vocês e até a semana que vem.